Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje nós vamos pintar um livro de colorir bíblico e aprender sobre a Semana da Criação. Vamos aprender com Jesus? Há muito tempo atrás me veio uma ideia de comprar um livro de colorir bíblico para a gente colorir aqui no canal e aprender sobre a Bíblia também. Trazer um conteúdo de arte diferente. Como vocês sabem, eu faço desenho, então eu queria fazer um vídeo pintando, fazendo algo um pouquinho diferente do que eventualmente eu faço. Fui no shopping da minha cidade, que é o Porto Velho Shopping, e achei esse livro aqui. 333 histórias da Bíblia para colorir. E ele tem esse detalhe aqui, ó, na capa, muito bonitinho, olha só. É Jesus montado num jumentinho. Como vemos, é um livro infantil, né? Mas é muito bom desenhar, gente. Vocês concordam comigo? Então eu trouxe ele aqui para colorir junto com vocês e aprender mais da Bíblia. Gênesis, depois vem Êxodo. Depois de Êxodo, vem Levítico, deixa eu ver se eu acho aqui, Levítico. Bom, pularam Levítico, não tem Levítico. Pula para Números, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o Pentateuco escrito por Moisés. Aqui não tem Levítico, porque é leis, né? Acho que é por causa disso. Aí continua com o Antigo Testamento e inclusive o Novo também. O Novo tem a questão das parábolas também, é bem interessante. Toda a Bíblia é muito interessante, né, gente? Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, Mateus de novo. Bom, eu pensava que estava em ordem, mas aparentemente algumas coisas estão em ordem, outras não. Ah, como foi dito aqui atrás, olha só. Traz 333 dos mais importantes acontecimentos. Então ele não está ilustrando cada capítulo da Bíblia, ele está ilustrando os acontecimentos para a gente colorir e aprender. O primeiro desenho que nós vamos colorir hoje é esse aqui, que se trata da história da criação. Deus criou os céus e a terra e tudo que nela existe. Referência: Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação de tudo, a semana da criação, onde Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Como Deus criou tudo em ordem, nós vamos pintar em ordem também. No primeiro dia, ele criou tal coisa. Vamos pintar aqui na revista essa tal coisa. No segundo dia, outra coisa. E a gente vai pintar aqui na revista essa outra coisa e assim sucessivamente. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. A criação vai ser narrada dos versículos 1 ao 31. Eu dei uma lida e estudada para poder fazer esse vídeo. Glória a Deus por isso. E cada dia eu pintei de uma cor. Recomendo você fazer isso também. Olha só, isso me ajuda muito a entender e eu acredito que vai ajudar você a entender também. O primeiro dia vai dos versículos 1 ao 5. Pintei de verde e circulei. Primeiro dia. O segundo dia, do 6 ao 8, pintei de laranja e circulei aqui. Segundo dia. Terceiro dia, pintei de azul, circulei terceiro dia. Quarto dia, de rosa. O quinto, de amarelo. E o sexto, de laranja de novo. Primeiro dia. A palavra vai dizer que no primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. É muito importante ressaltar que logo aqui nos primeiros versículos de Gênesis, a gente vai encontrar a Trindade. Tri refere-se a três. Trindade é a palavra que a gente usa para explicar, entre aspas, Deus. Entender, entre aspas, Deus. Por que é entre aspas? Porque a gente nunca vai conseguir entender Deus. A partir do momento que um ser humano conseguir entender Deus, Deus deixa de ser Deus. Ou seja, isso não vai acontecer nunca, porque Deus é Deus. Deus nos conhece por completo, mas a gente não conhece a Deus. Mas então por que a gente usa a palavra Trindade para entender a Deus? Porque tudo o que Deus quer que a gente conheça dele está na Bíblia. A gente entende o que é Trindade, mas não entende a fundo o que é Deus. Tá, Laura, mas o que significa Trindade? Que Deus é um só, mas em 3 pessoas. 3 pessoas diferentes, tá?
Deus Pai é uma pessoa, o Filho, que é Jesus, é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Os três são pessoas diferentes, mas que são um só. Aí você me pergunta, Laura, que coisa complexa, como é que eu vou entender isso? Não é para você entender a essência, tá? É só para você entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um só. E esse é o nosso Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Esse foi o primeiro dia. Aqui nós podemos encontrar a Trindade como Deus ordena, Deus manda, Deus fala. Jesus era o verbo no princípio. O que é verbo? Verbo é palavra. É uma palavra que expressa ação. Então o Pai falava. E o que saía da boca de Deus, a palavra, sabe? Eu tô falando palavras aqui com vocês. Então, quando Deus falava, o que saía da boca de Deus era o próprio Senhor Jesus. E o Espírito Santo, onde fica? Aqui está dizendo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo executava a ordem de Deus e velava sobre a criação. O que significa velar? Velar significa vigiar. Então o Espírito Santo velava, vigiava tudo que estava ali acontecendo, sendo criado por Deus. Então aqui nós podemos ver a Trindade. Mas o que foi criado nesse primeiro dia? Aqui vai falar que Deus criou os céus e a terra. Então, no primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. A gente pode entender também que Deus, aqui nesse primeiro dia, criou o céu onde há o trono dele, onde há os anjos também. Tem 3 céus. Tem o primeiro céu, que a gente vê ele, que é o céu azul, com nuvens, onde os aviões voam, onde os passarinhos voam. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o do universo, onde tem o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, a Via Láctea. Agora, o terceiro céu é onde está o trono de Deus. É onde está o paraíso, onde Deus habita, onde está o trono de Deus. Então a gente pode interpretar aqui que Deus primeiro criou o terceiro céu. Só que aqui nesse desenho não tem o terceiro céu. Então a gente não vai pintar ele porque aqui só está aparecendo o primeiro céu, que é o céu visível. Inclusive não tem sol, eu vou desenhar o sol aqui também. E não tem os passarinhos, eu vou ter que desenhar os passarinhos também. Quando Deus criou o céu e a terra, não estava pronto. Deus não criou tudo pronto. Ele primeiro criou o céu e a terra e depois foi moldando. E a gente vai entendendo no decorrer dos versículos. Mas para fechar mesmo, no primeiro dia ele criou os céus e a terra. E ele também disse, haja luz. Porque no primeiro momento da criação, estava tudo em trevas e escuridão. Então Deus disse, haja luz. E houve luz. E por fim ele vai nomear. A luz chamou de dia e as trevas chamou de noite. Como a gente conhece mesmo. De dia é claro, de noite é escuro. Foi Deus que nomeou. Vamos aqui então pintar o céu. Eu vou desenhar o sol. Eu vou desenhar ele aqui. Eu vou desenhar o sol aqui. Eu só não tenho uma caneta preta bem fininha para poder fazer que nem aqui, né? Porque essa caneta é bem fininha. Não tenho essa caneta fininha. Mas é isso. Como será que eu posso fazer esse sol? Acho que eu vou fazer estilo jardim de infância mesmo. Fazer ele assim para combinar com o estilo do desenho também. Acho que não vai combinar. Não vai combinar desse jeito. Vou apagar. Achei, minha borracha tá suja. Eu vou fazer uma bola. Pronto. Eu vou fazer uma bola bem bonita. E é isso. Vou fazer uns tracinhos também. E qual foi o outro que eu falei? Os passarinhos, né? Aqui não tem passarinho. Eu vou ter que desenhar passarinho também. Boa ideia, tive uma ideia. Vou desenhar aqueles passarinhos assim minimalistas, pra não ficar muita informação também. Ó, lembra? Vocês já fizeram esse tipo de passarinho? Na verdade, eu acho que são gaivotas, né? A gente faz assim, ó, eles. Olhando de longe, eles parecem isso aqui mesmo. 2 risquinhos.
Faz tanto tempo que eu não desenho a caneta, faz bastante tempo. Acho que a última vez que eu desenho com a caneta, com a mão, aliás, eu desenho com a mão sempre, né? Mas desenho tradicional no papel, com a caneta e o papel. Acho que a última vez foi na casa do meu pai com a minha irmã, que eu fiz um desenho no caderno dela. Acho que foi a última vez. O que mais que falta aqui? Acho que não falta mais nada. Tem o peixe. Pronto. Falta o ser humano. Mas o ser humano a gente vai ver no próximo desenho. Não vou dar spoiler aqui. E é isso. Agora eu vou apagar. Gente, se vocês gostarem desse estilo de vídeo, de eu trazendo outras fontes de arte, né? A primeira fonte de arte do canal é eu fazendo desenho. Mas eu posso trazer também, por exemplo, revistas para colorir. Outras ideias. Vocês podem dar ideias também. Eu vou pintar o céu com 3 tons. Eu acho legal fazer isso. Eu vou pegar esse azul aqui clarinho. Vou fazer cores pastéis pro céu, para ficar bem bonitinho. Vou pegar o azul e esse roxo aqui, esse lilás. Ah não, acho que o lilás é esse. Qual a diferença desse para esse? Ah, esse é mais claro. É verdade. Acho que eu vou usar os dois. Pronto. Pontas apontadas. Como eu vou pintar o céu claro, eu não vou pintar só até aqui não. Eu vou pintar isso aqui tudo e passar por cima das letras mesmo. Não posso pintar a gaivota. Isso aqui são nuvens, né? Olha, são nuvens. Eu vou deixar as nuvens aqui sem pintar mesmo. São nuvens, né? É. Vocês já tiveram essa dificuldade de vocês pegarem um desenho para colorir e não saber o que está sendo desenhado ali, o que foi desenhado ali? Muitas vezes eu já tive essa dificuldade. Agora foi uma, que eu tava me bugando se isso aqui era uma nuvem ou não, mas eu acho que é sim uma nuvem. Gente, esses dias eu fiquei doente. E sabe quando você fica doente e você lembra como é bom ficar saudável? Como é bom ser saudável? Por exemplo, uma gripe. Eu peguei uma gripe. E você tá ali com a gripe e você lembra, nossa, como é bom respirar direitinho, né? Sem estar com o nariz entupido. Como é bom não ter dor de barriga, né? Porque às vezes tem tipos de gripe que dá dor de barriga também, né? Principalmente Covid, né? Que um dos sintomas pode ser dor de barriga. Como é bom não ter dor de cabeça, né? Porque gripe também dá geralmente dor de cabeça. E você começa a pensar, né? Como é bom estar saudável, né? A gente começa a refletir a respeito disso. E quando eu estava doente, eu fiquei refletindo a respeito disso. Como é bom estar saudável. E eu meditei sobre isso e cheguei à conclusão de que a gente tem que aproveitar cada tempo da nossa vida, sabe? Quando a gente estiver com saúde, agradecer a Deus e estar feliz por estar com saúde, sabe? Porque saúde é algo muito importante. A gente sempre quer a saúde para nós e para nossa família. Então a gente tem que aproveitar, a gente tem que ser feliz por ter saúde. E também entender quando a gente estiver doente, porque no mundo, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai pegar gripe, a gente vai pegar um resfriado, né? A gente vai ficar doentinho. A gente não tá livre dessas coisas acontecerem. Mas Deus nos guarda de muitas coisas. Então, até quando a gente tá doente, a gente tem que entender que Deus está cuidando de tudo. E glorificar a Deus até quando estamos doentes. Gente, o céu ficou dessa forma. Ficou do jeito que eu tava imaginando mesmo. Eu vou só cobrir um pouquinho aqui esse azul. Eu não tenho mais muitas técnicas de pintar de forma tradicional, então assim pra mim tá lindo. Eu amei, tá do jeito que eu queria. Eu queria fazer esse degradê, sabe? Primeiro dia, Deus criou os céus
e a terra. Aqui eu não vou pintar a terra, porque eu vou deixar para pintar na hora da planta, na hora das plantações. E por quê? A gente vai perceber que Deus vai criar os céus e a terra, mas como eu falei, ele não criou tudo pronto. Ele criou como se fosse a massa de um barro na mão do oleiro. Sabe uma massinha de modelar? Sabe o barro? Você já pegou em barro? O barro, ele é cru. Mas se você der esse barro para um oleiro, ele vai moldar aquele barro e transformar num jarro, numa xícara. Ou seja, de um barro, ele transformou numa xícara. Então, a gente pode trazer esse entendimento para a criação também. Então, esse foi o primeiro dia. Segundo dia, dos versículos 6 ao 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Deus criou já o céu no primeiro dia, mas como eu falei, ele não criou tudo pronto. Ele criou, mas ele foi formando ao decorrer dos dias. E aqui a palavra vai dizer que estava tudo água. Podemos entender assim. E Deus ordenou que houvesse uma expansão no meio das águas. Aqui tinha água, aqui também, e no meio ficou um espaço, digamos assim. E esse espaço Deus nomeou de céus. Aqui a gente pode interpretar como Deus formando o céu que a gente vê, ou também o céu espacial, né? O espaço sideral, o universo. Então a gente pode interpretar que aqui Deus estava formando o céu visível. Então, tendo em vista que aqui Deus formou o céu visível, que a gente consegue ver, e formou também o céu do universo, e a gente já pintou o céu aqui, então a gente pintou o primeiro dia e o segundo dia já, tá certo? Terceiro dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Lembra que o céu foi a expansão que Deus fez entre duas águas? Que ele separou as águas e ficou uma expansão? Então, as águas que ficaram embaixo da expansão, Deus ordenou que elas se juntassem num lugar. E quando elas se juntaram num lugar, apareceu a parte seca. O nome dessa parte seca, Deus pôs de terra, o solo seco, de terra. E o ajuntamento das águas, Deus nomeou mares, que são os mares que a gente conhece, os oceanos. Então aqui, Deus criou a porção seca da terra e os mares. E aproveitando a porção seca, Deus ordenou a porção seca que produzisse plantas, gramas, erva verde. Observe, Deus ordenou a terra. E a gente parando para analisar, eu entendo, uma interpretação que eu tenho, é que esses dias da semana da criação não foram exatamente os dias que a gente tem. Domingo, segunda, terça, quarta. Por exemplo, Deus criou, digamos, o céu e a terra e disse haja luz num domingo, que foi o primeiro dia. Aí no segundo dia foi numa segunda, no terceiro foi numa terça. E assim por diante. Eu não acredito que possa ter sido assim. Eu interpreto que esses dias duraram mais do que 24 horas. Por quê? Porque nesse versículo aqui, Deus ordena a terra produzir erva. E como a gente sabe, quando a gente lança uma semente na terra, ela nasce da noite para o dia? Não. A gente planta uma semente de tomate, a gente joga ali na terra. No outro dia, ou poucas horas depois, o tomate já tá nascendo? A gente já tem um fruto, um tomate na mão? Não, a gente não tem. Por quê? Porque há um tempo. A natureza tem o seu tempo. Quando a gente planta uma árvore, ela demora anos, décadas para se desenvolver e ficar adulta.
Então, olhando para esse lado, vendo que Deus ordenou que a terra fosse frutífera e não Deus já criou tudo pronto, todas as árvores prontas, isso me leva a entender que os dias da criação duraram mais do que 24 horas. Aí você me pergunta, Laura, se os dias duraram mais do que 24 horas, por que Deus está falando primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sendo que um dia tem 24 horas? Deus está se contradizendo? Não, Deus não está se contradizendo. Para explicar isso, vamos entender a seguinte coisa. Você acha que o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam em português, em inglês ou em alguma língua terrena? Não, né? Mas, no versículo 26 de Gênesis 1, nós vemos uma conversação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque vai falar, façamos o homem à nossa imagem. Nós vemos uma conversa entre as três pessoas divinas. Só que aqui eles estão falando na linguagem humana. Por quê? Porque Deus fala conosco através da Bíblia em linguagem humana. Se Deus falasse com a gente em linguagem divina, digamos assim, a gente não ia entender. Trazendo para a questão dos dias, Deus não precisou de 24 horas para criar tudo. Deus não precisou de tempo, porque Ele é antes do tempo. Imagina, Deus é antes do tempo, antes de tudo. Deus criou o céu e a terra antes de existir horas. Então, como que Deus vai explicar o processo de criação, sendo que quando tudo começou, não existia sol para medir o pôr do sol e o nascer do sol? Sendo que não existia lua para medir lá o nascer da lua e o pôr da lua. Isso não existe, né? Mas enfim. Como? Simplesmente porque Deus é antes do tempo. E Deus não precisou do tempo, das horas. Eu vou trabalhar tantas horas. Não. Só que aqui na Bíblia, para Ele nos explicar que tudo que Ele criou foi num processo, foi uma coisa de cada vez, Ele usou a nossa linguagem. Ele trouxe para a nossa linguagem. E Ele diz, assim foi o primeiro dia, assim foi o segundo dia, terceiro dia, para contar uma cronologia, para que a gente entenda. E outro versículo que reforça essa minha interpretação é quando Deus vai criar o sol e a lua. Porque perceba, até agora a gente está no terceiro dia já. Até agora Deus não criou o sol e a lua. E a gente sabe, e a própria Bíblia diz, que o sol e a lua são os elementos que marcam a troca dos dias, né? Como é que você sabe que é um novo dia? Porque o sol se pôs e nasceu de novo, né? Digamos assim, ele se pôs, veio a noite, veio a lua, depois o sol nasceu de novo, é outro dia. E antes do sol e a lua existir, como é que era feita a medição de dias? Não havia. Entende por que eu tenho essa interpretação? Mas você pode ter uma outra interpretação. Você pode interpretar que, não, de fato foram 7 dias. Foram 7 dias, eu acredito que foram 7 dias. Amém. Tem certas questões na Bíblia que nós vamos ter divergências de interpretações e opiniões. Então, nesse terceiro dia, a gente vai pintar a terra com a plantação verde, o mar ou rio. Eu acho que isso é um mar. Vamos dizer que isso aqui é um mar. E vamos pintar mais o quê? As árvores, isso mesmo. Eu vou pintar com cores mais fortes. Tem um verde clarinho aqui. Tem um outro verde clarinho aqui. Tem esse verde. Tem esse outro verde. Tem esse acre. Não, é cali. Amarelo. E as plantas são verdes também, né? O marrom. Isso. Marrom. Não vou deixar muito perto da folha esses lápis, porque pode riscar, né, a folha. Certo, vamos fazer por ordem aqui que tá descrito. Então, vamos pintar a primeira porção seca, a terra. Aí, eu acho que eu ia pintando o tronco da árvore, mas como a gente tá pintando por ordem, né? Eu não vou pintar o tronco da árvore agora, eu vou pintar depois, porque faz parte da plantação.
Vamos pintar o mar primeiro. Olha o tamanho do meu azul claro. Tem esse e esse aqui. Só que esse aqui, infelizmente, olha o que aconteceu. Infelizmente, aconteceu isso aqui. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu acho que essas nuvens precisam de alguns detalhes. Eu vou mexer nelas rapidinho, fazendo um sombreamento nelas. Ah, eu acho que agora tá bom. Agora vem a parte das plantas. E vamos pintar as gramas e as árvores. Essas florzinhas aqui também. E concluímos o terceiro dia.